Coisas que eu gostaria de saber antes de ter começado a viajar sozinha. Meu nome é Camila, eu sou digital nômade e faz 3 anos que eu comecei a viajar e hoje eu vou te contar um pouco dos segredos que talvez vai te ajudar, porque nesse início eu gostaria muito de ter escutado isso. Planejar tudo não funciona. Então planeje só o primeiro mês. Eu sei que a gente fica com muitas dúvidas, dá vontade de planejar tudo. Eu era super organizada, planejada, eu queria ter tudo sob controle. Eu tentei planejar os 6 meses da minha viagem, até que eu comecei a viajar e no primeiro mês já deu tudo errado, já tive que mudar meus planos e eu perdi o dobro de tempo recalculando toda a minha rota e começando tudo de novo. Então, na verdade, eu realmente te recomendo, planeja só o primeiro mês e o resto deixa aberto, porque pode acontecer muitas coisas, também aparecer oportunidades no caminho. E se tu tiver o teu roteiro completamente fixo e já agendado, pode dar problema. Gente, eu recomendo de coração que tu só tente fazer o primeiro planejamento, faz meio que só as ideias básicas e o resto tu vai vendo no caminho, vai abrindo as oportunidades. E eu sei que a gente fica com dúvida, mas vai com dúvida mesmo e aposta que vai dar tudo certo. Não exagere na sua bagagem de mão, porque tu vai ter que carregar de um lado para o outro e eu sei que dá medo da gente não ter as coisas suficientes, a gente quer colocar tudo e a gente acha que vai precisar e como é que eu vou viver com tão poucas coisas, mas relaxa que dá tudo certo, no final, de verdade mesmo, a gente usa sempre as mesmas coisas. Mas assim, tenta fazer combinações inteligentes antes de tu montar a tua mala. Eu sempre tiro fotos com os looks para mim ter umas ideias de combinação e vejo pelo menos as peças-chave para que combine com 3 ou 4 looks diferentes e tenta pensar em peças versáteis. E uma coisa que as pessoas dizem, eu sou um pouco contrária a isso, eu prefiro levar muitas calcinhas e meias, porque roupa, querendo ou não, tu gosta de todas que estão ali, então tu vai poder usando, tem mais variabilidade. E às vezes eu percebi na viagem, quando eu precisava lavar as roupas, era quando eu via que começava a faltar isso. Então eu prefiro ter mais, assim tu tem mais opção e também não ocupa muito espaço. Posso ensinar vocês a dobrar. Você vai ter medo antes de ir e tá tudo bem, porque todos nós temos. E na verdade, até hoje, faz 3 anos que eu tô na estrada e ainda quando eu vou de um lugar pro outro, dá aquela insegurança de o que eu vou encontrar, como é que vai ser, como é que vai ser as pessoas. É normal. E acho que se a gente perder esse sentimento, aí sim que a gente devia se questionar. Porque é parte do processo. Todas as vezes que a gente vai para algo novo, que a gente sai da nossa zona de conforto, traz dúvidas, então a gente tem que se abrir e ir com medo mesmo. Então essa frase é uma das que eu mais repito para mim mesma e acho que faz sentido e que eu quero sempre lembrar. Vai com medo mesmo. O que for para ser, vai ser, e muitas coisas podem se abrir a partir da sua primeiro passo de tentar uma vida nova. Segurança. Esse é um assunto que todo mundo tem dúvida. Como é a segurança nos países que tu vai viajar? Vai ser uma mulher viajando sozinha? Como é que tu faz com a questão da segurança? Quais cuidados que tu tem? E, gente, a gente como brasileira, a gente já tem alguns princípios mais apurados, assim, mais ligados quanto ao mundo. E, na verdade, sem preconceito nenhum, porque todas as pessoas de outros países que falam, o Brasil é muito perigoso, eu falo, não, peraí, né? Porque eu sempre defendo, porque eu não acho, na verdade, também que seja esse o ponto, porque tudo depende aonde tu vai. Então, tu tem que ter cuidado, por exemplo, Barcelona tem mais batedores de carteira que o Brasil. Então, não vem falar do meu país também assim, não. Então, eu super defendo. Mas a questão é a gente estar mais ligada, realmente, a gente já tem esse senso de cuidar, porque quando eu estava na Europa, lá as pessoas são muito educadas, por exemplo, para vender nas lojas, eles não ficam te atacando. Aí eu cheguei na Turquia, que já é um país diferente, uma cultura diferente, e eu pensei, meu Deus do céu, deixa eu ativar minha brasilidade, porque lá já as pessoas falavam contigo, te vendem muito fácil, porque eles conversam mais. É uma cultura muito diferente. Então, isso que eu quero dizer quanto a ser brasileiro. Só que a questão é que não importa para onde tu vai, sempre vão falar alguma coisa do país, gente. Sempre vai ter. Quando eu fui para minhas primeiras viagens, todo mundo pensava: meu Deus do céu, esse lugar é muito perigoso. Eu fui para Paris, foi uma semana antes de acontecer uma greve
dos catadores de lixo, que eles começaram a botar fogo na estrada, e daí isso começou a vir várias notícias disso. Minha família, então, meu Deus, você vai pra lá, tá com uma guerra lá, e foi viajar sozinha lá. Quando eu fui pra Paris, eu cheguei lá, não vi nada, e eu tava pensando em cancelar minha viagem. Pensa bem, sempre vai acontecer, não importa pra onde tu vai. E depois eu fui pro Equador, também tinha uma notícia de um esporádico evento que aconteceu, que foi realmente uma coisa ruim, só que a mídia às vezes também faz uma grande divulgação das notícias ruins. Isso é uma tendência, né? Então, às vezes, a gente acaba focando nessas notícias ruins, em vez de procurar realmente notícias e saber das pessoas locais. Mesma coisa que acontece. Eu viajando, a coisa que eu mais escuto de viajantes é como o Brasil é perigoso. E por isso que eu digo que eu sou a primeira a defender. Porque não é generalizado que é perigoso. Tem alguns lugares, como em todo mundo, mas muitas pessoas não vêm para cá por causa de medo. Então, só fica com isso em mente. E às vezes eu diria até, espera o máximo possível até tu ter certeza na tua primeira viagem. Para falar, caso tu vai fazer, por exemplo, o mochilão no Sudeste Asiático, que é uma coisa que as pessoas não sabem muito. Então não conta, porque parece que quando tu fala, aí sim começa a vir. Minha família é a primeira a vir mandar um monte de reels, de notícias, de coisas acontecendo no país. Daí eu fico com medo, mas para mim, às vezes, a ignorância é uma benção. Tudo bem, tu tem que se informar o mínimo possível. Tem que saber, né? Mas as rotas turísticas normalmente até são muito tranquilas e não é aquele alarde todo. Então fica mais tranquila quanto a isso. Se tiver alguma notícia ruim, vê se realmente é verdade, porque nem sempre, não acredite em tudo. Certifique-se em fontes seguras e confia no teu instinto mesmo, porque vai dar certo, a gente tem medo e às vezes a gente fica achando desculpas para nos auto-sabotar em vez de realizar os nossos sonhos. Então, gente, essa é alguma das dicas e é só para te deixar mais confiante a seguir essa jornada que pode transformar a tua vida. Porque, sinceramente, eu fui transformada de muitas formas, mais do que eu posso imaginar. Mentalmente, de ser mais aberta, aceitar mais as culturas dos outros, ser mais receptiva e viajar traz tantas informações de experiências, de pessoas, de lugares que realmente te faz conhecer mais do mundo e de ti mesma. Quem tu é fora da tua bolha. Por isso, eu te convido a iniciar essa jornada e nos acompanhe por aqui se você quiser ver mais vídeos como esse.